E com uma nota de 9,3 no MDB, O Inimigo de Homer é o episódio mais bem avaliado da série. Sr. Burns contrata um novo empregado para a usina chamado Grimes. Acontece que ele é o completo oposto de Homer, e isso acaba causando uma rixa entre os dois. Eu não sou seu chapa, Simpson. Eu não gosto de você. De fato, eu te odeio. E tudo começa com uma reportagem sobre um tal de Frank Grimes. Esse cara deu muito azar na vida. Abandonado quando criança, forçou a trabalhar desde cedo. Também sofreu um acidente muito grave que quase o matou. E só conseguiu completar o curso de física nuclear pelo correio, após muito tempo estudando sozinho. Acontece que toda essa história meritocrática comove o Sr. Burns. Um homem que se fez por si mesmo, como eu. Traga esse tal Grimes até aqui. Quero fazer dele meu vice-presidente executivo. Então avançamos para o dia seguinte. Smithers chega com o Grimes na sala do Sr. Burns. Acontece que estava passando na TV uma reportagem sobre um cão heróico, e isso fez o magnata esquecer completamente o tal homem esforçado que se fez por si mesmo. Burns então decide dar a vice-presidência para o cachorro, por enquanto que Grimes fica com um empreguinho mediano. Ah, sim, esse cara. Coloque-o em qualquer lugar por aí e me traga esse cão. Sim, senhor. Não demora muito tempo para Grimes conhecer seus colegas de trabalho, e digamos que ele não teve uma boa primeira impressão deles. Acontece que a preguiça e incompetência de Homer irrita Grimes, porque enquanto que ele teve que trabalhar duro desde cedo, passando por várias dificuldades e a quase morte, o Simpson chegou no mesmo local apenas levando a vida numa boa. Ah, sim, eu e o Cal somos formados. Claro que o Homer não precisou de diploma. Ele apareceu aqui no dia em que a usina inaugurou. Mais tarde, na hora do lanche, Grimes flagra Homer comendo seu sanduíche e mordendo seus lápis. Além de não levar o trabalho na usina a sério, ele então faz o seguinte questionamento: como esse homem chegou a se tornar inspetor de segurança? Mas seus pensamentos são interrompidos quando o computador começa a alertar do perigo nuclear. Frank fica completamente preocupado e avisa Homer. Ele então resolve tudo de uma maneira completamente insana. Prontinho. Na cena seguinte, Homer novamente se coloca em risco, por enquanto que estava se empanturrando com as rosquinhas. Ele sem querer pega um ácido para beber. Grimes não deixa isso acontecer e o salva da morte, mas acaba destruindo a parede e levando toda a culpa. Por causa disso, teve seu salário reduzido pelo Sr. Burns. Ele então declara Homer como seu inimigo. Eu não gosto de você. De fato, eu te odeio. Fique longe de mim, entendeu? Porque de agora em diante, somos inimigos. E por enquanto que estava bebendo no bar do Moe, Homer tem a ideia de convidar Grimes para jantar. Assim poderia fazer as pazes com seu colega de trabalho. Marge não poupa esforços e faz tudo ficar perfeito. A comida será lagosta, as crianças estão bem vestidas, e a casa está completamente arrumada. Acontece que isso só piora a inveja de Grimes, porque ele não consegue acreditar que Homer Simpson seja assim tão bem sucedido. 2 carros, uma bela esposa, 3 filhos lindos, uma ótima casa, várias realizações incríveis como viajar no espaço e conhecer o presidente, isso tudo mesmo sendo uma mula completa no trabalho que não faz esforço nenhum. Lagosta no jantar? Você merece isso tudo? Não! No dia seguinte, Homer está cabisbaixo no carro, ainda pensando no que aconteceu com o Frank Grimes. Marge então sugere que ele seja um pouco mais sério no trabalho. Assim poderia melhorar a relação entre os dois. Na usina, Homer tenta fazer isso, mas digamos que a versão séria dele ainda é um pouco desastrada. Grimes está à beira de um colapso e decide provar a todos que Homer é incapaz. Ele então engana os Simpsons para que participe de um concurso de maquetes para crianças. E é claro que Homer não saca a pegadinha e pensa que esse é o seu momento para demonstrar profissionalismo. Esta é a minha chance para mostrar a todos como sou um profissional. Na hora do concurso, Homer apresenta orgulhosamente sua obra-prima, uma maquete bem mediana que ele apenas copiou a usina nuclear. Por conta desse trabalho, o Sr. Burns o premia como campeão, e isso deixa o Grimes completamente maluco. Como que as pessoas estavam aplaudindo um adulto num concurso para criança? Mas isso era um concurso para crianças. Mas o Homer botou elas no chinelo. Agora completamente pirado, Grimes corre pela usina fingindo ser o Homer Simpsons. Ele dança aleatoriamente, come um monte de rosquinhas, vai ao banheiro e não lava as mãos, debocha dos alertas de segurança e do Burns, e também coloca sua mão numa área de risco. Mas mesmo fingindo ser Homer, ele não conseguiu a sorte dele. No fim, acabou morrendo eletrocutado. Ora, eu não preciso de luvas de segurança, porque eu sou o Homer. No funeral de Frank Grimes, assim como na usina nuclear, Homer não está levando nada a sério e praticamente dormindo. Então, por enquanto que o defunto está sendo sepultado, ele faz uma piada e todo mundo ri. Muda de canal, Marge. Esse é o nosso Homer.
E com uma nota de 9,2 no MDB, A Ameaça é o terceiro episódio mais bem avaliado da série. Sideshow Bob convence a Comissão de Liberdade Condicional que é um novo homem. Após isso, ele retorna a Springfield para vingar-se de Bart, por ele ter revelado seu plano de assassinar Selma. Isso aí, cara. E tudo começa com Bart e Liz assistindo comichão e coçadinha. Marge aparece no local e entrega a correspondência. Acontece que a carta de Bart era uma literal ameaça escrita com sangue, e é óbvio que ele fica muito preocupado com isso. Ao passar do tempo, a paranoia do Bart só aumenta. Ele começa a imaginar todo mundo da cidade como se fosse um assassino. Faça suas orações, Simpson. Ao passar dos dias, mais cartas com ameaças chegam na casa dos Simpsons, e o mistério se aprofunda quando aparece uma em específico com tinta preta. Diferente de todas as outras que eram escritas com sangue, acontece que isso era coisa do Homer, pois ainda guardava rancor de uma brincadeira que Bart fez. Eu escrevi essa depois que o Bart colocou essa tatuagem nas minhas costas. Cueca cheia. Na audiência de liberdade condicional de Bob, Selma aparece no local para testemunhar e relata como ele quase a matou numa explosão de gás. Acontece que o advogado conseguiu tirar isso de letra. Como ela era uma pessoa bastante insuportável, todo mundo daquela sala já pensou em matá-la em algum momento. Quantas pessoas neste tribunal estão pensando em matá-lo neste momento? A Comissão de Liberdade Condicional está preocupada com a tatuagem de Bob, que estava escrita Morra Bart Simpsons, mas ele tranquiliza todos falando que na verdade aquilo estava escrito em alemão, e traduzido ficaria como apenas uma abreviação boba. E assim Sideshow Bob está livre novamente. Ninguém que fale alemão pode ser um homem perverso. Condicional concedida. Na cena seguinte, a família Simpsons vai ao cinema. Acontece que eles se sentaram atrás de um cara que estava fumando e atrapalhando com algumas risadas. Homer se cansa e manda o sujeito parar. Nesse momento, eles percebem que aquele cara na verdade era o Sideshow Bob, o homem que tentou matar Selma e incriminou o palhaço. Sideshow Bob! Você me escreveu aquelas cartas. Homem horrível, fique longe do meu filho. Com medo, a família Simpsons vai falar com a polícia. Eles então são colocados no programa de proteção a testemunhas. O FBI dá uma nova identidade para eles e os mandam morar em outra cidade. Acontece que Sideshow Bob descobriu o plano e se escondeu no carro. Eita, estradinha danada. Quando chegam na cidade, a família se hospeda numa casa flutuante, que parece perfeita e muito segura, exceto pelo fato de Sideshow Bob ainda estar por perto. No dia seguinte, Bart está indo para a escola quando se depara com o seu perseguidor, mas ele nem teve chance de fazer nada, pois acabou sendo atropelado por um desfile. Lá do terror. Os elefantes não! Saúde. Quando Bart chega em casa, ele comenta com seus pais que viu o Sideshow Bob, porém ambos não o levam muito a sério e comentam que isso era paranoia. Na cena seguinte, por enquanto que está dormindo, Bart é surpreendido por uma pessoa com uma faca, mas era apenas Homer entrando no quarto para oferecer um pedaço de bolo. Bart quer um pedaço de bolo antes de dormir? Vamos lá, vou cortar um pedaço enquanto está quente. Na cena seguinte, Bob sobe na lancha de maneira furtiva com um facão na mão. Ele então corta a corda e o barco sai à deriva na noite, diminuindo assim a chance de Bart escapar. Em seguida, Bob entra no quarto e fala que finalmente vai se vingar. Bart imediatamente grita pedindo ajuda à sua família, porém é avisado que todos estão amarrados. Esse anão, o papai foi drogado. Não foi não. Preso na lancha e cercado de bichos perigosos, Bob pergunta a Bart se ele tinha um último desejo antes de ser morto. Ele responde que sim e pede que ele cante toda a ópera de Pinafore e Meus Amigos. Bob concorda com isso e faz uma apresentação fenomenal. Então, no momento em que ele puxa a espada para finalizar Bart, o barco bate em uma rocha, e nesse local estava cheio de policiais. Fica onde está, Sideshow Bob. O episódio então finaliza com o Sideshow Bob indo pra cadeia, mas é claro que ele fala pro Bart que irá retornar. Quando a família volta pra casa, eles são surpreendidos pelo vovô, que ficou completamente maluco sem os remédios. E vai lá em cima pegar o remédio do vovô. Vai devagar. Quero cortejar essa linda jovem donzela. Bart engana toda a cidade com um microfone que ganhou de presente de aniversário. Ele finge ser uma criança machucada em um poço profundo. Acontece que as coisas não saem como esperado e os cidadãos descobrem sua pegadinha. Quando descobrirem que você esteve enganando a todos, vão te cortar em pedacinho com uma tesoura.
Ah, é? E tudo começa com Homer assistindo TV. Lisa se aproxima e pede dinheiro para comprar um presente de aniversário para Bart. Em seguida aparece um anúncio na televisão de um novo microfone, que poderia ser usado para enviar as vozes para o rádio. Ele então acha isso incrível e compra um. Mas o estoque é limitado. É limitado? Vocês ainda têm aqueles microfones? É, mais ou menos. Na cena seguinte, Bart está aproveitando seus cupons de aniversário. Quando chega o momento da festa, ele odeia praticamente todos os presentes. A única coisa que chamou sua atenção foi uma etiquetadora. Bart logo começa a etiquetar tudo pela casa. Cachorro de Bart Simpson. Homer, convencido que Bart simplesmente não conhece o verdadeiro potencial do microfone, tenta demonstrar o quão incrível o objeto é, mas acaba falhando. Mais tarde ele ainda está irritado, pois ainda não conseguiu superar os péssimos presentes de aniversário. Marge aparece no local e pede que ele dê outra chance ao microfone. Nesse momento Bart tem uma ideia de como usá-lo, passar vários trotes nas pessoas, e a primeira vítima é o seu pai. Maldito! Espera um pouco. Isso significa que gostou do presente? Na cena seguinte, Bart continua pregando peças nas pessoas com o seu microfone. Ele espia a conversa de Lisa, engana Marge fingindo ser Meg, faz parecer que a professora Edna estava peidando, e o mais pesado de todos, se passa por Deus para enganar os filhos do Flanders. Você quer um Deus feliz ou quer um Deus vingativo? Deus feliz. Então parem de falar e tragam os biscoitos. Bart então eleva a brincadeira a outro nível. Ele simplesmente desce o rádio por um poço velho e finge ser um garoto preso no fundo. O zelador Willie ouve os gritos de socorro e vai até a cidade buscar ajuda. De repente, todos os cidadãos se mobilizam para salvar o tal garoto. Ei, o que houve? Algum garoto burro caiu no poço. Sim. Os habitantes de Springfield se empenham ao máximo. Eles fazem uma vaquinha para arrecadar fundos. O palhaço e Cindy se unem para fazerem uma música beneficente. E o canal 6 cobre cada detalhe a respeito do poço. Mas o plano de Bart começa a desmoronar quando Lisa o pega no flagra disputando o microfone com o ajudante de Papai Noel. Eu estava tentando soltar meu pé, mas não... Por conta dos rosnados pelo rádio, os cidadãos acreditam que o pobre garoto ficou louco e selvagem. Nesse momento, Bart se lembra que colou uma de suas etiquetas no objeto que deixou no poço. Ele então volta sorrateiramente ao local para recuperar o rádio e tenta descer usando uma corda. Acontece que os policiais a desamarram e Bart cai. Ele acaba exatamente como seu falso garoto, preso com o pé sob uma pedra. E quase tropecei nessa coisa. Bart então grita por socorro e confessa toda a pegadinha aos policiais, mas eles decidem não ajudar por conta do que ele fez. No dia seguinte, toda a população está irritada por terem sido enganados. O chefe menciona a Marge que eles têm alguns equipamentos de resgate em outro estado, mas a cidade estava sem verba para isso. O prefeito também está irado com o garoto e usa isso politicamente. Ele comenta que o deixará lá embaixo e toda a plateia vibra. Em resumo, agora Bart Simpsons é a pessoa mais odiada de Springfield. Pais daquele menino. Não é nossa culpa. Não queríamos o menino. Ele foi um acidente. Homer! Mais tarde no poço, Marge e Homer jogam um suéter lá embaixo para Bart se proteger do frio. E vendo sua atual situação, o garoto começa a chorar descontroladamente. Homer então tem uma ideia de como salvar seu filho: cavar um buraco ao lado do poço. Sua bravura inspira os cidadãos de Springfield que logo se unem na escavação. Então, após muito esforço, eles conseguem resgatar Bart. Homer promete que ninguém nunca mais irá cair nesse poço. A cena corta para o dia seguinte com o zelador Willie simplesmente colocando uma placa de cuidado. Cuidado! Poço. Isso deve servir, né? Homer e os trabalhadores da usina nuclear entram para um campeonato de beisebol. Burns, confiante de sua equipe, aposta simplesmente $1 milhão na final. E isso muda completamente o rumo das coisas. Sai! E tudo começa na usina nuclear com os trabalhadores falando sobre o início da temporada anual de beisebol. Acontece que nenhum deles queriam colocar seus nomes na lista devido ao baixo desempenho do time no ano passado, exceto por Homer. Ele comenta que dessa vez será diferente porque agora tem uma arma secreta. Por causa disso, todo mundo fica curioso sobre essa coisa e decidem assinar também. Na cena seguinte em casa, Homer apresenta a Bart a sua arma secreta para o campeonato de beisebol, o Bastão Maravilha, um objeto confeccionado a partir de um galho que quebrou durante uma tempestade, claramente um sinal divino. E aqui está ele.
Bastão maravilha. Nossa! No dia seguinte, na hora do campeonato, o time da usina nuclear está perdendo para o time dos policiais. Lou pergunta para Homer onde estava sua tal arma secreta. Ele então apresenta seu bastão mágico e todo mundo debocha do objeto. Acontece que Homer faz uma rebatida excepcional e ganha o jogo. Nos jogos seguintes o bastão continua fazendo milagres. Homer rapidamente se torna o melhor jogador do time, mandando várias bolas para fora do campo. O time da usina cruza pela temporada invicto e agora só falta um jogo para se tornarem campeões. Acontece que eles vão pegar a usina de Shelbyville na final. Mais tarde, no Clube dos Milionários, Barnes discute com o dono da outra usina e acaba fazendo uma aposta de $1 milhão. Eu discordo. Quer apostar $1 milhão na partida? Ora, se vamos apostar, por que não pra valer? Acontece que o Sr. Barnes não quer depender de simples operários para ganhar a aposta. Ele então tem a ideia de fraudar o time. Seu plano é contratar vários craques da liga principal para trabalhar na usina nuclear. Assim poderia inscrevê-los para a final e humilhar a equipe de Shelbyville. Smithers então faz um esforço tremendo e simplesmente recruta os melhores da primeira divisão. E é óbvio que isso não agrada os operários. Ora, não é justo. Eu e os rapazes nos esforçamos tanto para chegar à final do campeonato e agora vamos ficar no banco. No dia seguinte, Barnes começa a preparar a equipe para a final, e além deles treinarem extremamente duro, o magnata contrata um hipnotizador para otimizar o desempenho da equipe. Ele também distribui um tônico suspeito para os nervos, e como era esperado, os atletas simplesmente humilham os funcionários comuns. Acontece que Homer ainda acredita que irá jogar na final, mas suas esperanças são destruídas após seu taco não aguentar um arremesso e seu nome não aparecer na lista de titulares. Espere um minuto, você é Ken Griffith Jr.? Não. Lamento, não queria lhe dar falsas esperanças. Na cena seguinte, Barnes está comentando com Smithers que é praticamente certa sua vitória na final, exceto se algo trágico acontecesse. Em seguida vemos várias desgraças acontecendo com os craques da equipe. Mike foi internado por conta da radiação. Steve foi preso pela polícia por um crime que não cometeu. Griff sofreu uma overdose do tônico. José ficou preso salvando uma mulher de um incêndio. Wade é nocauteado numa briga de bar. Clemens pensa que é uma galinha devido ao hipnotizador. E Smith desaparece no ponto misterioso da cidade. Barnes então não tem escolha a não ser escalar o time original da usina. Vocês me odeiam e eu odeio vocês mais ainda. Mas sem meus adorados craques, vocês são tudo que eu tenho. Acontece que o único craque do time que não teve problema foi o rebatedor, então Homer continua no banco. Faltando pouco tempo para acabar o jogo, os dois times estão empatados. Barnes decide colocar Homer para rebater porque ele era destro. A bola vem muito rápida e acerta sua cabeça. Ele então é nocauteado e apaga completamente. Entretanto, isso contou como ponto e no fim o time da usina venceu o campeonato. Campeões de 92. Após Homer ter um encontro com um alienígena, agentes do FBI vão até Springfield para investigar o caso. Vou fazer umas perguntas de respostas, sim ou não, e o senhor responde honestamente, entendeu? Entendi. E tudo começa com o Leonard Nimoy nos apresentando a história. E só para dar um breve contexto, esse cara é o protagonista de Jornada nas Estrelas. Então sim, esse é um daqueles episódios crossover de Simpsons. É sexta-feira na cidade de Springfield. E como de costume, Homer ficou bêbado no bar do Moe e foi andando para casa, mas ficou desorientado e acabou na floresta, local onde se deparou com uma criatura estranha. Por favor, não me machuque. Não tenha medo. Homer então correu para casa e contou para Marge o que aconteceu, mas como ele estava fedendo a cerveja, ela não acreditou na história do alien. No dia seguinte, na hora do café da manhã, Homer novamente comenta sobre a criatura estranha que se deparou na floresta, mas Bart e Lisa também não acreditam. Só que as pessoas que alegam ter visto alienígenas são sempre pessoas repelentes, com empregos enfadonhos. No trabalho, Homer conta a seus colegas que viu um alienígena na floresta, porém ninguém acredita na história. Mais tarde ele vai até a delegacia de polícia e dá o seu depoimento, mas o chefe também não o leva a sério. Em paralelo a isso, na divisão de atividades paranormais do FBI, os agentes conseguem um artigo de jornal sobre o encontro de Homer com o alienígena e decidem investigar. Mais uma visão de OVNIs não consubstanciada no coração da América. Nós temos que ir para lá agora mesmo. Eles então vão até Springfield para falar com Homer. Primeiro a dupla o leva para identificar alguns suspeitos, porém nenhum daqueles era a criatura correta. Então, após alguns testes mal sucedidos, os agentes pedem a Homer que reproduza o que ele fez naquela sexta-feira. Na cena seguinte, eles vão até a floresta e escutam um barulho estranho, mas era apenas o vovô Simpsons que estava perdido. Após isso, os agentes desistem e retornam para casa. Sua! Ai!
vai! Não, esta é muito irritante. Pra mim chega, Mulder. Vamos embora. Tá certo. Em casa, Homer está se sentindo depressivo porque ninguém da cidade acredita nele, mas havia uma pessoa que achava que ele estava falando a verdade sobre o alienígena. Bart e Simpsons, ambos decidem ir à floresta para ver se conseguiam encontrar a criatura. No local se passam horas e nada deles verem algo. Homer diz que vai jogar a toalha sobre esse assunto, porém nesse momento o alienígena aparece. Continuamos sem provas. Ah, temos Feliz aniversário, sim. Ned. Eu gravei tudinho. No dia seguinte, a gravação se espalhou pelos noticiários e Homer basicamente virou uma celebridade na cidade. Na sexta-feira seguinte, todos os cidadãos aparecem na floresta na esperança de ver o tal alien. Um tempinho depois, a criatura aparece e todo mundo fica em choque. Inclusive, Marge pede desculpas a Homer por ter duvidado dele esse tempo todo. Olhem! Lá está ele! Acontece que o pessoal da cidade não vai muito com a cara do alien e decidem quebrar ele na porrada. Nesse momento, Smithers aparece e fala que na verdade aquela criatura era o Sr. Burns. Ele então começa a explicar a situação. Devido à saúde precária do bilionário, ele tinha que toda sexta passar por um tratamento peculiar, e devido à medicação muito forte agia de maneira estranha. E aquela aura na verdade era consequência de energia atômica. O episódio então finaliza com todo mundo cantando. Você disse que traria paz e amor e parece que trouxe. Eu tô orgulhosa de você. A NASA está preocupada com o declínio do interesse público na exploração espacial. Eles então decidem enviar uma pessoa comum no foguete, e o selecionado foi simplesmente Homer Simpson. E tudo começa na usina nuclear com os trabalhadores reunidos. Eles estão esperando o Sr. Burns anunciar o vencedor de funcionário da semana. Ninguém está se importando com isso, exceto por Homer, que nunca recebeu a medalha. Mas dessa vez ele está absolutamente confiante que vai ganhar, porque graças a algumas leis trabalhistas, todo funcionário deve ganhar o prêmio pelo menos uma vez. Barnes então aparece no local e simplesmente premia um bastão. Este bastão inanimado de carvão. Sentindo-se para baixo, Homer faz o que qualquer adulto racional faria: assistir televisão em busca de conforto. No momento está passando o lançamento do ônibus espacial em um dos canais principais, coisa que ele acha extremamente chato e imediatamente pula. Outro lançamento chato! Troca de canal! Troca de canal! Eu não posso! Na sede da NASA, as pessoas estão preocupadas com a queda de audiência. Eles comentam que suas últimas transmissões espaciais foram um fracasso, e o principal motivo seria a perfeição dos astronautas. Eles não refletiam as pessoas comuns da América. Então o diretor tem a ideia de mandar uma pessoa normal para o espaço. O público vê nossos astronautas como bonitões, atléticos, ambiciosos. Eles detestam gente assim. Ainda irritado com os acontecimentos recentes, Homer liga para a NASA e começa a falar um monte de besteiras. Os funcionários interpretam isso como um sinal do universo. Em questão de segundos acharam um imbecil que contrastava totalmente com os astronautas perfeitos. Eles então enviam uma equipe ao bar para encontrar a pessoa que fez a ligação. Acontece que Homer presume que os homens estão lá para prendê-lo e imediatamente aponta para Barney. Os funcionários da NASA então oferecem para ele a chance de viajar no espaço. Homer então volta atrás e assume total responsabilidade pela ligação, quando percebe a oportunidade incrível que está perdendo. Acho que vai perceber que isso vai lhe proporcionar o respeito de sua família e amigo. Respeito? Não! Os funcionários da NASA decidem levar os dois para o treinamento de astronauta, mas apenas um poderá ir ao espaço no foguete. Os dois irão disputar pela vaga enquanto todo o país acompanha. Acontece que o plano da NASA dá certo e todo mundo se interessa pelo assunto. Ao passar dos dias, Barney se transforma em outra pessoa devido à privação de álcool. Agora ele está super atlético e arrasando no treinamento. Oi, Homer! Desde que me fizeram parar de beber, recuperei meu equilíbrio e dicção. E como era esperado, Barney vence a disputa com Homer e é escolhido para a viagem especial. Mas no momento da comemoração com champanhe, ele relembra do gosto da cerveja e imediatamente volta a ser alcoólatra. Homer então o substitui. Mais tarde, enquanto está vendo TV, ele desenvolve um medo terrível do espaço e não quer mais viajar, mas Marge o enche de confiança. Bom, eu não vou deixar que uma coisa dessas aconteça de novo. Eu vou pro espaço agora! Para a alegria da NASA, o lançamento é um sucesso de audiência e praticamente todo o país está assistindo. Mas as coisas saem do controle no foguete quando Homer abre um pacote de batatas fritas. Os astronautas comentam que elas irão danificar os equipamentos. Ele então resolve comê-las para resolver esse problema, mas acaba piorando tudo.
Os insetos logo começam a destruir os equipamentos da nave. O astronauta então decide abrir a escotilha para se livrar delas. Acontece que Homer esqueceu de colocar o cinto e quase é lançado no espaço, mas conseguiu se segurar usando a alavanca da escotilha, o que literalmente condenou a todos. Homer, você quebrou a maçaneta. Com a escotilha aberta, nós vamos queimar na reentrada. Os astronautas então partem para cima de Homer. No meio da confusão, ele acaba acertando um bastão no lugar da alavanca, e isso literalmente selou a nave. Eles então conseguem voltar para a Terra sã e salvos. Acontece que todo mundo coroa o bastão como o grande salvador da missão, o que deixa Homer muito irritado, porque novamente teve seu brilho ofuscado por um objeto inanimado, mas sua família o trata como herói e isso o deixa feliz. Bart, tem alguma coisa boa pra dizer a seu pai? Ah, ele sabe o que eu tô sentindo. Herói? Um homem bem carismático aparece em Springfield com a promessa de construir um monotrilho. Acontece que Marge desconfia desse sujeito e começa a investigar esse tal projeto. Viu alguma coisa? Ah, nada comprometedor. Ótimo. E tudo começa com o Sr. Burns Smithers despejando lixo atômico no parque da cidade. Acontece que eles são flagrados pela proteção ambiental e o bilionário é levado preso ao tribunal. Porém, como o Sr. Burns é podre de rico, ele consegue escapar dessa situação pagando uma multa de 3 milhões de dólares. Ah, e vou levar também esta estátua da justiça. Vendida! No dia seguinte, os cidadãos de Springfield fazem uma reunião para decidirem no que vão investir o dinheiro da multa. Marge sugere que consertem a rua principal, porque ela está cheia de buracos e praticamente indirigível. As pessoas rapidamente concordam com a ideia de arrumar o asfalto, mas do nada um homem desconhecido aparece alegando ter uma ideia muito melhor. Vou mostrar a vocês a minha ideia. Aqui está o monotrilho de Springfield. As pessoas começam a se perguntar de por que precisavam de um monotrilho, e também fazem críticas a esse meio de locomoção. Porém, esse homem carismático consegue convencer todo mundo a investir nesse projeto cantando uma música. Então está decidido que Springfield terá um monotrilho. Ao retornarem para casa, Marge ainda está convencida que o melhor local para se investir o dinheiro era a rua principal. No dia seguinte na escola, Lisa, bem desconfiada, faz uma pergunta bem complicada a Lily sobre o projeto. Porém, com o seu carisma, ele consegue convencer a garota. Ah, eu poderia lhe responder, mas os únicos que iriam entender seríamos você e eu. E isto inclui a sua professora. Em casa, Homer vê um comercial na televisão sobre trabalhar no monotrilho e decide mudar de ramo. Então, após um processo seletivo bem duvidoso do Lyle, Homer se torna o condutor do monotrilho. Por causa disso, Bart começa a admirá-lo e diz a ele que quer seguir os seus passos. Porém, Marge continua desconfiada sobre esse tal projeto. Ela então vai até o local que o homem estava morando e não o encontra. Porém, encontra algo que confirma todas as suas suspeitas. Marge então dirige até outra cidade onde Lily disse que construiu um monotrilho. Acontece que ela está totalmente vazia e falida, e os poucos cidadãos que restam não querem falar sobre o assunto. Então um homem se aproxima e diz que Lily o contratou para construir o monotrilho, mas o projeto foi tão mal feito que se despedaçou. Fios baratos, freios defeituosos, isto é tudo que resta dos piores trens já construídos. Em paralelo a isso, em Springfield, todo mundo se reuniu para a inauguração do monotrilho. Lisa vê Lily entrando num táxi e pergunta se ele não vai ficar para o evento. Porém, o homem responde que não com pressa e cai fora da cidade. Homer então dá a partida e tudo ocorre bem. Mas depois de um tempinho, o monotrilho alcança a velocidade máxima e se quebra por dentro. Por causa disso, Homer não consegue frear. Nós vamos morrer, filho? É, mas pelo menos a gente leva um bocado de gente inocente conosco. Acontece que como o monotrilho era abastecido por energia solar, eles não conseguem parar o veículo desligando a energia da cidade. Marge então liga para Homer e diz que ele precisa encontrar uma âncora. E num gesto heróico, Homer pega uma letra do monotrilho junto com uma corda e joga pela janela. Ela se prende em uma rosquinha e consegue parar o monotrilho. Pai, você é um herói. Isso aí, filho. Sou o melhor condutor de monotrilho que já existiu. Homer encontra uma brecha nas leis trabalhistas e é incluído no programa de invalidez, após engordar de propósito para poder trabalhar de casa e não precisar mais ir à usina nuclear. Mãe sobrevive ao encontro com um inválido. E tudo começa com o Sr. Burns executando um programa de exercícios na usina nuclear, embora muitos dos trabalhadores gostem da atitude, pois os mantém em forma e motivados. Homer detesta isso e tenta se esconder no banheiro. Acontece que Smithers o acha e o obriga a se exercitar. Tem gente!
Não, pelo amor de Deus, não! No treino físico, Homer está tendo muita dificuldade. O coitado mal consegue fazer uma simples flexão. Ele então descobre uma brecha nas leis trabalhistas. Pessoas com deficiência podem ficar em casa e pular o temido cardio. Em seguida, Homer bola um plano para se machucar acidentalmente, mas nem isso ele consegue. Use o capacete, trabalhadores descuidados. De volta à usina nuclear, Homer descobre que a obesidade mórbida se qualifica como deficiência. Então assim começa sua nova missão: ganhar peso suficiente para trabalhar de casa. É claro que Lisa discorda dessa ideia e tenta ser a voz da razão, mas Homer tem outras prioridades. É isso aí, nada de ginástica, de engarrafamentos, nada de doar sangue, nem marchas de caridade. Na cena seguinte, Homer vai até o hospital para se consultar com um médico, mas ao invés de pedir dicas para melhorar sua saúde, ele queria piorá-la. Dr. Nick então explica para Homer que a melhor maneira de ganhar peso é comendo alimentos bastante calóricos, como chocolate, bacon e milkshake. Também revelou um macete que iria ajudar nesse desafio: sempre esfregar a comida num papel. Se ficasse completamente transparente, iria ganhar peso. Então na cena seguinte, Homer se entrega a uma gula quase sem precedentes com Bart, da qual se diverte bastante. Esquece a banana, não tem nenhum valor nutritivo. Na semana seguinte, Homer está imenso e consegue atingir o peso mínimo para ser considerado deficiente. Ele então comemora muito sua conquista junto com Bart. Mais tarde, o Sr. Burns aparece na sua casa e o inclui no programa de invalidez. Agora Homer está controlando a usina direto do computador. O que poderia dar errado, não é mesmo? Então, vendo a vida mansa que seu pai agora leva, Bart comenta que quer ser que nem ele quando crescer. Eu me lavo com um trapo preso num pau. Marge não quer magoar os sentimentos de Homer, mas percebe que a situação está saindo do controle. Então, depois de uma insistência de Lisa, ela finalmente confronta seu marido com uma lista de prós e contras de estar obeso. Isso quase convence ele, mas o seu novo estilo de vida preguiçoso era difícil de largar. Mas isso é tudo com que eu sempre sonhei. Ninguém vai tirar isso de mim. Na cena seguinte, Homer está no computador. Acontece que mesmo trabalhando direto de casa, seu emprego continua sendo um tédio monótono. Sua função consiste em digitar sim ou não para as perguntas da usina. Ele então coloca um pica-pau para teclar sim e começa a procrastinar. No cinema, o atendente não libera Homer para assistir o filme, pois ele era pesado demais e não cabia nas cadeiras. Para piorar mais ainda a situação de Homer, todo mundo começa a fazer piada com o fato dele ser obeso. Aí, ô Dabanha, eu tenho um filme pra você: A Maldição da Geladeira Lotada. Então, quando ele retorna para casa para trabalhar, Homer percebe que o seu substituto pica-pau caiu e parou de teclar. Agora um colapso nuclear na usina está prestes a acontecer, e o único jeito de parar o iminente desastre é desligando manualmente o tanque. Ele então tenta ligar para alertar os funcionários, mas não funciona porque seus dedos estão gordos demais. Essa coisa tá doidinha mesmo, hein? E daí? O problema é do Homer. Homer então se esforça para chegar até a usina, mas tudo que tenta dá errado. O carro não aguenta seu peso, o skate de Bart se quebra. Ninguém dá carona por ser gordo demais. Então, quando tudo parecia estar perdido, aparece um carrinho de sorvete e ele rouba o veículo. Amigão, deixa eu ir no seu carro, por favor. Meu Deus do céu, leva tudo que não você leva mal, não, é uma emergência, amigo. Em paralelo a isso, Lisa está tendo dificuldades no ônibus devido à quantidade de piadas sobre seu pai. Na usina, os trabalhadores estão prestes a ser mortos por radiação. Homer então chega no local e tenta acionar a alavanca, mas acontece que a escada se quebra e ele fica pendurado. Então, sem alternativa, Homer usa seu corpo para evitar uma tragédia. E por incrível que pareça, seu plano funcionou. Ele salvou milhares de vidas usando sua bunda gorda. Bravo! Eu acho engraçado a bunda do meu pai ter evitado a liberação dos gases tóxicos. O episódio finaliza com o Sr. Burns falando que estava devendo um favor a Homer. Ele então pede que o ajude a emagrecer. Mais tarde, os dois começam uma maratona de exercícios, o que Homer lutou tanto para escapar. Eu só pago a maldita limpo-aspiração. Após ganhar muita grana com petróleo, o Sr. Burns leva sua obsessão por dinheiro a um nível absurdo. Ele literalmente decide acabar com o sol de Springfield. Mas antes que seu plano possa se concretizar, um tiro ecoa na cidade e Burns é encontrado baleado. Agora todos da cidade são suspeitos do crime. Acho que nunca saberemos quem foi. Todos na cidade são suspeitos.
E tudo começa com o diretor Skinner percebendo que o ratinho da escola morreu. Ele entrega o corpo do animal ao zelador e pede que faça um enterro apropriado. Mas por enquanto que está cavando a cova do ratinho, Willie acaba achando petróleo, o que torna a escola de Springfield a escola mais rica da América. Estão em cima da escola primária mais rica do estado. Também achamos isto. A notícia se espalha pela cidade e chega no Sr. Burns. Acontece que ele fica muito irritado com a situação, porque a escola queria fazer uma organização sem fins lucrativos com petróleo. Na cena seguinte ele aparece no local e tenta intimidar o diretor, requisitando que ele transfira o poço para o seu nome. Não está vendo. Então eu vou ter que brigar com você. Eu preciso desse petróleo. Toda essa situação enfurece o Sr. Burns. Ele então decide sabotar o poço de petróleo da escola. Smithers comenta que ele está prestes a violar todos os impulsos bajuladores do seu corpo, pois não estaria comprando briga com outra empresa, mas sim a escola, que era um local sagrado. No dia seguinte, na inauguração do poço da escola, eles não conseguem tirar nada de petróleo, e isso ocorreu pois outra pessoa desviou o poço. Não tem pressão. Alguém aqui desviou este poço. Companhia Perfuradora Burns. A nova empresa do Sr. Burns enfurece os moradores de Springfield, a começar pelos funcionários da escola, que precisam ser demitidos porque muito dinheiro foi perdido na extração de petróleo. Homer também está irritado com o magnata, mas por outros motivos. Barney simplesmente não consegue lembrar do seu nome. Outras pessoas também foram afetadas devido à extração de petróleo. O bar do Moe foi fechado devido aos vapores tóxicos. O asilo foi destruído pelas escavações. O pet de Bart se feriu por causa de um acidente. Então, resumindo, agora todo mundo da cidade odeia profundamente o Sr. Burns. Maldito Burns, deixe-me pegar uma coisinha aqui. Eu vou me vingar de quem fez isso com você, garoto. Eu mato esse Sr. Burns! Você é um cara morto, Burns! Eu vou fazer ele andar na linha. Acontece que o Sr. Burns ainda tem uma briga para travar contra o seu maior inimigo, nada mais nada menos do que o Sol, a coisa que mais fornecia energia para a cidade. Seu plano é bloqueá-lo com uma máquina gigante. Assim, toda a energia da cidade seria fornecida por sua empresa, o deixando ainda mais rico. Smithers diz que isso é um plano diabólico e que não pode o apoiar nisso. Barnes então o demite. Não até você desistir da sua insanidade. Eu não farei tal coisa. Está despedido. A notícia sobre o tal bloqueio do Sol se espalha pela cidade. Os habitantes então fazem uma reunião e, como sempre, o prefeito Kimby age de maneira covarde. Diferente da população, eles estão com armas prontas para quando virem o magnata. Eu perdi o meu bar! E eu perdi o bar dele! Ele roubou a música da escola! Roubou da escola Segurança Financeira. Sr. Burns então aparece no local e mostra para todos a sua nova invenção, o bloqueador do Sol. Tudo fica escuro na cidade e a energia usada para iluminação é de sua empresa. As pessoas se sentem completamente derrotadas. Mas então Marge ouve um tiro e o bilionário aparece mal conseguindo andar. Como é a resposta? O Sr. Burns foi assassinado. No dia seguinte está passando no noticiário da cidade que o Sr. Burns foi baleado, mas por sorte conseguiu sobreviver e está em recuperação no hospital. Na mesa de jantar, Lisa fala que qualquer um poderia ter atirado no Sr. Burns, pois todo mundo da cidade tinha um motivo para odiá-lo. Bart, ele quebrou as patas do seu cão. Não esqueceu de ninguém, irmãzinha desconfiada. Na cena seguinte, quando Smithers acorda em seu apartamento completamente bagunçado e com uma ressaca absurda, ele acha que foi o responsável por atirar no Sr. Burns. Isso porque tem uma breve lembrança de ter atirado em alguém. A culpa o consome por dentro e ele vai se confessar. Fui eu quem atirou no Sr. Burns. Tudo que eu precisava ouvir. Smithers então é preso e dá uma declaração à imprensa. Nela ele repete várias coisas do programa do palhaço. Mel e Krusty estavam assistindo a TV e ambos perceberam as referências ao show. Os dois então vão à polícia e falam que Smithers era inocente, pois na hora da tentativa de assassinato ele estava em casa assistindo o programa de comédia. Nesse momento Smithers se lembra de tudo. Na hora do tiro ele estava realmente em casa, e na verdade atirou em outro velho na rua. Mas por sorte a perna dele era de pau. Olha só. Madeira da boa. Gostaram? Ai, graças a Deus. Liz então vai à polícia para tentar ajudá-los a resolver o caso. Ela apresenta vários suspeitos e as motivações. Na cena seguinte a polícia está interrogando cada um, porém todos eles têm álibis que se confirmam. Entretanto, na casa dos Simpsons, o vovô está agindo de forma muito suspeita. Você é uma belezura, meu bem. Senti tanto sua falta.
falou comigo, vovô? Então voltamos para o departamento de polícia. O chefe adormece após um longo dia de trabalho cansativo. Ele tem um sonho bastante estranho que o manda analisar o terno do Sr. Burns. Na cena seguinte, eles encontram um cílio na roupa. E após fazer uma análise, o DNA combina com a família Simpsons. Em paralelo a isso, o Sr. Burns acorda e fala o nome do Homer. A polícia então vai até a casa dos Simpsons e encontra uma arma no carro. Por conta de tudo isso, Homer é preso. Homer Simpson está preso por tentativa de homicídio. É o que todos dizem. No caminho, Homer consegue escapar do camburão e vai a caminho do hospital. No local, o médico está examinando Burns. Por conta do ocorrido, ele só consegue falar 2 palavras: Homer Simpsons. Em casa, Lisa ainda duvida da culpa do seu pai. Ela está achando que alguém plantou a prova e quer investigar mais a fundo o caso, pois o DNA dos Simpsons poderia ser de qualquer um deles. Como está se sentindo hoje? Homer. Simpson, Homer. Simpson. Smithers está realizando uma entrevista à imprensa, e nela oferece $50 mil para quem capturasse Homer Simpsons, vivo ou morto. Então Lisa precisa trabalhar rápido no caso. Ela vai até o local do crime para ver se consegue alguma prova que inocente Homer. Enquanto isso, ele está no hospital tentando conversar com o Burns, mas ele só consegue repetir o seu nome. Nesse momento é falado no rádio que Homer foi visto aos arredores do hospital, então todo mundo corre para lá. Diga, Burns, diga que eu nunca tirei em você! Me ferrei. Nesse momento, o Sr. Burns sai do transe e retoma sua sanidade. Ele então fala que não foi Homer Simpsons que o baleou, mas sim Maggie Simpsons. Burns explica que estava se sentindo invencível devido ao bloqueador do sol. Então viu a bebê no carro comendo um doce. Ele tentou tirar isso dela, mas foi mais difícil do que parecia. Nisso deixou cair a arma no colo de Maggie. Então ela disparou acidentalmente. Mesmo Maggie sendo uma simples bebezinha, o Sr. Burns quer a menina na cadeia por conta do ocorrido. O chefe da polícia fala que isso era uma completa piada, pois nenhum júri do mundo iria condenar uma recém-nascida. Marge complementa falando que tudo isso foi um trágico acidente, encerrando assim o episódio. Além do mais, ela não teve a intenção, foi um acidente.